Olá pessoal, ótimo dia a todos. Começando aqui o nosso dia 12 de janeiro com a leitura do seguinte tema: o único caminho para a serenidade. Mantenha este pensamento em mente ao alvorecer e ao longo do dia e da noite. Há somente um caminho para a felicidade, que é abandonar tudo que está fora da tua esfera de escolha, não considerando mais nada como tua posse, entregando tudo a Deus e à sorte. Mais uma reflexão de Epicteto em seus discursos, e ele diz assim: esta manhã, lembre-se do que está em seu controle e do que não está. Lembre-se de concentrar no primeiro e não no segundo. Antes do almoço, lembre-se que a única coisa que você possui de verdade é a sua capacidade de fazer escolhas e de usar a razão e o julgamento ao fazê-lo. Esta é a única coisa que jamais pode ser completamente tirada de você. À tarde, lembre-se de que, a não ser pelas escolhas que você faz, seu destino não depende inteiramente de você. O mundo está girando e nós giramos com ele, em qualquer direção, seja ela boa ou má. À noite, lembre-se novamente do quanto está fora do seu controle e de onde suas escolhas começam e terminam. Ao se deitar, lembre-se de que o sono é uma forma de entrega e de confiança, e de como ele chega facilmente. Então prepare-se para recomeçar todo o ciclo amanhã. Como podemos ver, pessoal, falamos novamente sobre a dicotomia do controle, para vocês verem como esse tema é fundamental para os estoicos. Só que algo muito interessante que o próprio Ryan Holiday colocou aqui é sobre o nosso destino não depender inteiramente de nós. E isso é interessante se pensar por quê? Porque nós sempre achamos que tudo que fazemos hoje será recompensado lá na frente. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E isso é um fato. Tudo que você planta, você colhe de certa forma. As coisas elas retornam para nós, as coisas elas são recompensadas do jeito que colocamos elas, sejam boas ou ruins. Só que ainda assim, tudo que nós fazemos é um ato que em potencialidade vai resultar em outra coisa. Se você trabalha, guarda dinheiro, estuda, se qualifica, existe uma grande potência, uma grande possibilidade de acontecer uma coisa similar ao que você plantou. Ou seja, você receber um bom salário, você ter uma boa empresa, você ficar bem qualificado na sua carreira profissional, justamente pelo que você fez anteriormente. Só que pode acontecer, por exemplo, de você sofrer um acidente e ficar tetraplégico, movimentar apenas a cabeça e o pescoço. Imagine isso. Isso é algo totalmente acidental, é algo que não estava no seu controle. Muitas vezes você está no trânsito tranquilamente, dirigindo corretamente, e vem uma pessoa do seu lado e bate bem na porta do motorista que é onde você está. Isso não estava no seu controle, isso você não podia controlar. Ou senão a empresa que você trabalha, que você se dedicou tanto, acaba falindo e você é demitido. Ou seja, nós controlamos uma certa parte do nosso futuro sim, nós influenciamos isso sim, só que não inteiramente. E os estoicos chamam isso de amor fati. Os estoicos não, porque quem criou esse amor fati nada mais é do que Nietzsche. Nietzsche, filósofo alemão, do século XVIII, ele dizia o seguinte: o amor fati é o amor ao destino. Você amar o que lhe acontece independente do que seja, algo bom ou ruim. Você amar o seu destino por completo, porque o seu destino fará parte de você. É algo que você não controla, portanto você deve aceitar. O amor fati, ele coloca o ser humano de acordo com os fatos, amor aos fatos, amar a verdade. Quando você ama tudo o que lhe acontece, você está amando os fatos. E quando eu digo amar os fatos, não é você amar as desgraças que lhe acontecem. É você entender que você não poderia fazer uma coisa para mudar aquilo. Como a pessoa que sofreu o acidente e ficou tetraplégica, por exemplo. Ela poderia alterar aquilo? Ela tinha algum controle sobre aquilo? Ela poderia fazer algo diante daquilo? Não. A única coisa que ela pode fazer agora é amar o que lhe aconteceu. Porque se ela fica com repulsa disso que lhe ocorreu, ela nunca vai viver a sua vida, porque ela vai estar sempre focando em algo que ela não controla. E ou seja, algo que ela não controla porque ela não controlou o acidente, e algo que ela não controla porque já passou, já foi, é passado. O passado nós não alteramos mais. E que a partir disso você vai ter que reagir de uma forma virtuosa diante dos acontecimentos da vida. Então lembre-se sempre dessa técnica que eu vou te ensinar aqui, a técnica dos três As. O amor fati ele envolve aceitar, que é o primeiro A. Por que aceitar? Porque é algo que você não controla, porque é o amor aos fatos, e os fatos é tudo que você tem para viver. Você pode criar a maior ilusão que for na sua cabeça. O mundo real não vai se alterar diante dessas ilusões que você cria. Ou seja, nós só temos a verdade para viver, independente se são desafiadoras, difíceis, duras, mas é apenas isso que temos para viver. Por isso, aceite. Ame tudo que lhe acontece porque você não controla.
A partir disso, nós chegamos no segundo A, que é o se adaptar, é o aceitar, o adaptar. Ou seja, já que nós não conseguimos mudar os fatos da vida, nós podemos nos adaptar diante desses fatos, ou seja, nos alterarmos diante deles. Com os julgamentos que você tem sobre eles, que nós já falamos sobre isso aqui, a forma como você reage, a forma como você se prepara, a forma como você lida com tudo isso, esse é o adaptar. E por fim, você tem o avançar, que é o terceiro A. Então, aceitar, adaptar e avançar. Não é porque você ama os fatos, não é porque você ama o que lhe acontece, não é porque você ama tudo que lhe ocorre em seu destino, que você vai se tornar uma pessoa passiva, uma pessoa fraca, uma pessoa que tudo que a vida lhe impõe você aceita e pronto, acabou. Lembre-se que ainda tem mais dois As para você perseguir: o adaptar e o aceitar. E o avançar, no caso, desculpa pessoal, não é só aceitar a tudo, é você também se modelar para conseguir avançar em sua vida. Então, a pessoa que ficou tetraplégica, por exemplo, ela vai aceitar aquela situação, ela vai entender que aquilo não estava no seu controle, ela vai se adaptar diante disso. Se antes ela trabalhava muito ativamente, agora ela vai ter que trabalhar um pouco mais com a mente, um pouco mais com a fala, um pouco mais com outros tipos de linguagens. Ela pode pegar a sua história e começar a dar palestras no mundo corporativo. Ela pode pegar a sua história e influenciar outras pessoas que estão na mesma situação. Isso é uma possível adaptação que ela pode fazer. E por fim ela avança, por fim ela começa, por fim ela inicia, porque a sua vida não pode parar. O futuro, ele deve chegar para você. O presente, ele é algo totalmente líquido. Ele é como a água que nos é despejada nas mãos e você tenta segurar e ela escorre entre os dedos. Esse é o presente. Agora o meu presente acabou de passar. E esse de novo, e mais esse de novo. Tudo que eu falei durante esses minutos aqui já é passado. Então, o futuro é sempre algo muito próximo, por isso nós devemos avançar. Por isso nós devemos abraçá-lo e vivê-lo com toda a intensidade. Então, lembre-se disso. Ame e aceite o que você não controla, e se adapte e avance diante do que você pode fazer da vida. Esse é o amor fati, o amor aos fatos, como diria Nietzsche, o amor à verdade, o amor ao nosso destino. Muito obrigado, pessoal, pela presença de cada um de vocês. Comenta aqui embaixo o que você entendeu do dia de hoje, a sua compreensão, a sua interpretação. E muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.